Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito se fala, né, sobre, a fuga, né? Algum momento a gente vai ter que fazer essa fuga, tá? Ainda não é o momento, tá? A gente tem que pregar o evangelho, tá? Temos que testemunhar, né? A gente sabe que até mesmo muitos que vão fugir, mesmo fugindo, né, serão mártires, tá? A gente tem que ter essa consciência. Porém, né, a melhor opção é realmente fugir. Sim, quando for o momento certo. Ainda não é, porém, isso não impede de que você já venha estar se preparando, né? Então, assim, o preparo mínimo que a gente tem que ter é a gente ter a nossa salvação, entendeu? A gente tem que estar, né, guardando, né, a palavra, né, guardando os mandamentos, né, buscando, se santificando, confessando os nossos pecados, né, confessando e não desistindo de lutar contra eles, mesmo que você não abandonou agora, né, não é tipo assim, sou salvo, né, uma vez salvo, salvo para sempre, vou continuar pecando, isso aí não é isso. Você tem que confessar, você tem que reconhecer e buscar abandonar que Deus é fiel para te perdoar, entendeu? E a graça de Deus também nos capacita para vencer os pecados, não é somente para perdoar, né? Então, assim, esse é o mais importante, a gente está em comunhão com Deus, está guardando a palavra, está com a escatologia em dia, é muito importante, principalmente, né, nesses momentos finais, e está com dons espirituais, né? A busca pelos dons espirituais, muitos, né, expulsam demônios, falam em línguas, né? Mas poucos têm dons de cura, dom do discernimento espiritual, que é muito importante, ainda mais para esses dias de encarnações, né? Quantos falsos profetas tem, quantas pessoas na carne, né, fingindo estar sendo usada por Deus. Então, assim, é muito importante o dom do discernimento espiritual, né? Então, assim, a gente sabe que o mais importante é isso, porque não adianta nada você ir para o mato, você fugir e você tá lá, você não tá salvo, né? Ou então você tá lá numa comunidade, você tá ali, sei lá, você está cobiçando, né, a mulher do próximo, né? Ou você tá ali insubmisso porque vai ter liderança, entendeu? Você vai para o meio do mato, está num grupo de 30 pessoas, cada um faz o que quer, não vai ser assim, vai ter regra. Então você tem que, né? Não adianta ter submissão, rebeldia, né? Então, assim, não é simplesmente montar um kit de sobrevivência e pronto, vou ir pro mato agora. Não é assim que funciona, tá? Então, primeira coisa que, assim, eu já deixei claro o mais importante que é essa questão espiritual, a gente está em comunhão com Deus, guardar a palavra. Esse é o mais importante, tá? Depois disso, o que a gente tem que estar fazendo agora no momento? A gente tem que, isso, tá? Isso eu falo de mim mesmo, tá? Eu já tive em condição física pior, já cheguei a ficar considerado obeso, né? Posso dizer que sim, né? Então, assim, mas eu já tive um condicionamento físico melhor, tá? Não tô no pior, mas já tive melhor. Então, assim, como, olha só, imagina, né? Chegou o momento, né? A segunda besta ordena que façam em homenagem à primeira, né? Que as pessoas aceitem a marca da primeira besta, né? Tem toda aquela coisa oficialmente mesmo foi implantado e é isso aí, acabou, e aí, né? O que a gente vai fazer? Né? Pronto, vamos fugir, vamos para onde? Vamos para o meio do mato, a gente não tem condicionamento físico, não tem conhecimento da nossa região, da nossa localidade, né? Então, assim, não é simplesmente assim. Então, a gente precisa aproveitar esse tempo, tá? Para a comunhão com Deus, preparo espiritual, guardar a palavra, a oração, o jejum também, santificação, tá? Mas tem que ter também a questão física, porque a gente vai precisar, tá? Quem não sabe nadar, imagina, se não sabe nadar, você tá no mato, sei lá, você vai ter que atravessar um rio, alguma coisa, não sei, você tem que saber nadar, né? Condicionamento físico, a gente não é índio, a gente não está acostumado, né? Então, assim, a gente precisa ter um vigor, ter resistência, ter uma boa musculatura. Não digo boa musculatura no sentido de você ser bombado, né? Entendeu? Mas tem que ter uma musculatura resistente, né? Tem que não pode estar sobrepeso, né? Obeso de forma alguma, né? A não ser que, vamos supor que você é uma pessoa que está numa situação realmente, né, muito obeso e tal, situação, né, quase que mórbida, né? Então, assim, a luta vai ser muito grande até você perder, né, 20, sei lá, 50 quilos, sei lá, 100 quilos, né? Mas é algo que você vai ter que buscar fazer, né? É óbvio que muitas pessoas não vão fugir, muitas pessoas não vão. O que vai acontecer? Cara, elas vão ser salvas, porque se você não negar Jesus, você é salvo. Se você não receber a marca, o nome, o número, né, o nome, se você não adorar a besta, você vai ser salvo, tá? Agora você vai sofrer penalidade, pode ser morto, né? Apesar que eu creio,
tá? Não estou afirmando com certeza que não vai começar a perseguição logo de início. O que vai acontecer logo de início, que eu acredito que vai ser, né, a pessoa vai ser excluída da sociedade, ou seja, ela vai perder casa, moradia, ela vai perder conta digital, né, não vai poder comprar e vender, né? Então, assim, para uma pessoa, né, que está numa condição, sei lá, né, muito obesa, uma condição mórbida, né, é uma situação que, né, realmente muito mais complicada. Porém, se você é fiel a Deus, você não vai negar Jesus. Então, assim, você tem que estar o quê? Em comunhão com Deus, guardando a palavra, porque, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas não tem como enganar aqueles que andam na verdade, porque a verdade nos guarda. Então, se você está firmado na verdade, mesmo que você fique, você não vai perder a coroa da vida. Você não vai ser lançado no fogo, tá? Então, é importante tocar esse detalhe, tá? Então, vocês veem que o condicionamento físico é algo importante, tá? A gente vai estar lidando com terreno, né? Não é asfalto, é terreno de barro, montanhoso, rochas, né? É vegetação, né? A gente tem que ter um conhecimento também sobre o que pode comer, o que não pode, né? Tipos de planta, tipo de fruta, até mesmo animais, né? Tem que ter um conhecimento também, né? Porque animal pode ter veneno e tal, né? Tem que ter uma noção, né? Assim, de caça, né? Não é uma noção de caça você fazer um curso de caçador, entendeu? Mas assim, vamos lá, o kit de sobrevivência já pode estar sendo. Vamos supor que a coisa vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5, sei lá, daqui a 7, daqui a 20, sei lá. Cara, já desde agora, o que te impede de você ter um kit? Você tem que comprar uma mochila apropriada, né? Você vai botar ali uma calça resistente, uma roupa íntima, uma camisa, casaco, né? Uma Bíblia, que é o mais importante. Você vai botar umas armas brancas com uma proteção para aquilo não perfurar, né, a mochila, não machucar você ou ninguém, né? Você tem que ter umas coisas básicas, né? Para quando você for sair, no momento da sair mesmo, você vai ter que estar com uma calça grossa, uma bota, né? Aquele cinto que tem um flechequezinho, uma pochetezinha para você guardar umas coisas ali também, né, de fácil acesso, para não toda hora ficar ter que pegando a mochila, né? Você não vai sair com 10 quilos de roupa no corpo, né? Porque mesmo que tiver frio, né, muito peso, né? Mas você tem que entender, pô, tá muito frio, tá muito calor, então você tem que uma roupa que seja padronizada, porque o ambiente vai mudar muito, né? Então você tem que uma roupa assim que você vê que não vai ficar também aquela coisa com muito calor, mas também não muito frio, né? Então, assim, o momento da fuga realmente não vai ter, tipo assim, cara, é questão de, sei lá, né, minutos até você se arrumar, você já tem a mochila ali, dá uma conferida, questão de meia hora ou menos, né, você já consegue. Só que não é assim, tá? Vamos lá, você tem condicionamento físico, você já tem tudo ali, o kit, né? Cara, pra onde você vai? Você mora onde? Qual região? Então, assim, você tem que ter um mapeamento da sua região, um mapeamento, né, mental, mapear de forma mental, também de forma imprimida. Não vai poder levar nenhum tipo de objeto que tenha rastreamento, conexão, nenhum tipo de coisa que venha lembrar alguma pessoa conhecida ou familiar, uma memória afetiva, porque possa ser que alguns familiares e pessoas realmente venham ficar. E aí? Jesus falou: aquele que não abandonar a família por amor a mim não é digno de mim. Então, assim, tá tudo perdido? Não. Essas pessoas podem ser salvas. Pode ser que no último momento ali elas lembrem do que foi pregado e elas aceitem, né? Escolham a bênção, né? Não resistam ao chamado de Deus e elas neguem a marca e acabem sofrendo penalidade, sejam salvos. Pode ser, tá? Mas a gente não vai poder, né? Assim, é o que vai, obviamente, imagino, você, sei lá, só vai você, sua família toda, mano, é muito triste. Então você tem que aproveitar esse tempo agora para estar pregando o evangelho para eles, alertando, tendo a consciência que provavelmente alguns vão ficar, mas que não está tudo perdido, tá? E o fato é que quando a gente for ressurreto, arrebatado, a gente não vai lembrar da pessoa, tá? Assim, eu creio que a gente vai lembrar das pessoas, né, que foram salvas, sim. A gente não vai ter a memória, pô, né, te vi lá na escola, te vi lá sei lá onde, mas você vai ter a testificação de Deus que aquela pessoa é uma pessoa conhecida, isso eu acredito, tá? Não creio naquela, vai apagar a memória total, não vejo dessa forma, tá? Então, assim, é algo importante, tá? É o tempo de estar pregando, tá? Então a gente tem que aproveitar esse tempo agora para pregar o evangelho primeiramente para os nossos familiares, depois para, né, as demais pessoas, proximidades, né, e até mesmo inimigos, a gente tem que pregar o evangelho, né? Então, assim, esse é o momento, tá? Mas também dá para você,
né, ser sábio, né? Vai ter 7 anos de fome, 7 anos de vaca magra, então você tem que, né, estocar o alimento, você tem que se preparar, né? É óbvio que essa questão de estocar alimento, por exemplo, antes de acontecer realmente o momento da fuga, pode acontecer muita coisa, vai depender da sua localidade. E a pessoa que estocou alimento, ela vai ter uma reserva ali, enquanto o outro vai estar o supermercado tudo em crise, sei lá o que, fome, faltando tudo. Tá entendendo? Porque na hora da fuga, o estocar alimento não vai fazer sentido, porque você vai ter que deixar isso tudo, você vai abandonar a casa, vai abandonar tudo. Então, o estocar alimento não é para fuga, entendeu? É para outra situação, tá? Aqui, dependendo da sua localidade, você vai precisar ou não. Então, é algo bom também fazer, né? Por exemplo, você pega uns alimentos que não dependam de gás, de energia, aqueles biscoitos de água e sal, dos mais baratos, estoca. Aí vamos supor, a validade vai acabar, falta uma semana para a validade acabar. Aí você vai, pega esses aí que tá a validade acabando, distribui para os pobres, né? E você vai lá, repõe e compra outros. É uma coisa boa. Você tem um estoque disso também, né? Ter também, comprar aquelas garrafinhas de água também para deixar também, né? Se falta água e tal, né? Isso, né? A galera já tem rede de tá fazendo isso há anos, tá? Eu não sei quanto tempo ainda resta de preparação, né? Mas mesmo você ganhando pouco, você consegue de pouquinho em pouquinho ter um pouquinho ali, né? Manter esse tipo de estoque e repõe, porque não são coisas que vai ser muito cara, entendeu? Eu não estou falando de você estocar coisa para um ano, para 10 anos, né? Aí isso é uma coisa que, né, você tem que ser rico para fazer isso, né? Tem que ter um sítio, né, um terreno, né? Tô falando para pessoas comuns, tá? Então, gente, uma coisa que eu já comentei aqui na aba comunidade, quando for o momento mesmo da fuga, eu creio, tá? Até porque eu já ouvi, né, essa revelação, não sei se foi em comentário, não sei onde foi, mas é algo que eu creio mesmo. Porque Deus ele não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos. Então, eu creio que Deus ele vai avisar a muitos. Não vai ser simplesmente, é o profeta do YouTube, é o profeta aqui da região. Não. Há muitos cristãos, você, pessoas que você realmente, né, próximas, e até mesmo não cristãos, eu creio que até Deus vai revelar. Obviamente não para todos, né? Que, por exemplo, vocês têm 3 meses para se preparar. Óbvio que vocês tendo 3 meses, você não vai sair faltando um dia, né? Você tem que sair, né, uma semana antes para ter, porque, né, você tem que pontuar. Ponto A você vai descansar, vai procurar um alimento. Ponto B até chegar no ponto C, um local mais apropriado, mais longe da cidade. Então, algo que eu já deixei instruído aqui. Então você vê que não é para você chegar pronto, né? Igual teve gente que fez, né? Saiu vendeu tudo e a vida tá uma vida desgraçou a vida, né? Infelizmente já ouvi até dizer que teve até gente que suicidou. Ouvindo isso numa live, né? O canal Graça e Conhecimento estava tendo uma live ontem, né? Foi comentado sobre essa questão aí, né? Então assim, tem um canal A Outra Face. Eles têm outro canal também que é sobre construção de casa, tá? É questão de refúgio, né, da fuga. E eles ensinam isso da forma que eles conversei com eles, tá? Então eles ensinam isso de uma forma, né, sadia, não de uma forma que você sai desesperado, sair vendendo tudo, tá? Não é assim, tá? Tanto é que eu até falo, entendeu? Você não vai precisar, vou vender tudo. Não, cara, entendeu? Não, tá? Porque e seus familiares? E aí? Você vai deixar para eles. Ah, mas eles vão aceitar a marca? Não necessariamente. Eles podem lembrar da pregação e acabarem, né, decidindo não negar Cristo. E aí? Pode acontecer? Pode acontecer. É uma probabilidade pequena, realmente uma probabilidade pequena, mas é possível. Então, né, tem essa questão também, entendeu? É um assunto delicado, tá? Mas a gente precisa tratar isso da forma muito bem explicada mesmo, para a gente ter o entendimento certo, tá? Então eu tô ensinando para vocês, tá? Então assim, gente, lembra que eu falei 3 meses, dei esse exemplo de 3 meses, tá? Eu creio, né, que vai começar a acontecer, inclusive até em denominações, até templos, tá? Vão estar se reunindo. Vamos supor que o templo tem 300 pessoas. Eu não creio que as 300 todas vão apoiar a ideia, né? Eu creio que vai ser, sei lá, 150, né? No final mesmo, quando for para fuga mesmo, será 300. Eu acredito que 100, apenas 100 vão ir, tá? Tomara que eu esteja errado. Por quê? Vai ser simplesmente o seguinte: se a gente tem 3 meses para a fuga, então, cara, né, o que que eu vou.
Mano, cara, e não vai ser por isso que eu falei. Lembra que eu falei que não vai ser somente para uma pessoa? Deus vai revelar para vários. Porque se vem uma revelação somente para um, né, a chance de ser uma falsa revelação é muito grande. Agora, se Deus falou com você, falou com fulano, com fulana, né? Mas evidência, cara, mano, Deus não mente. Entendeu? É óbvio, né, que o fato de estar todo mundo falando a mesma coisa não quer dizer que é Deus falando, tá? Mas a gente vai saber discernir. A ovelha conhece a voz do pastor. Então, quando for o momento, cara, realmente do preparo, 3 meses para se preparar, então você vai, né? Com certeza vai pedir demissão, sei lá, né? Não vai vender sua casa, obviamente, tá? Porque você tem que deixar para os seus familiares, tá? Mas alguma coisa ali, alguma coisa valiosa, você vai vender, né? Para conseguir comprar alguma coisa listo, né? Melhorar seu kit, né? Você vai aproveitar esse tempo para estar se reunindo em casa, né, ou na denominação, vocês vão estar se reunindo para estar orando, se arrependendo, louvando, né, vai estar recebendo ali estratégia da parte de Deus, né, Deus vai falar com a liderança, Deus vai falar com quem não é líder, né, então vai ter tendo as instruções, entendeu? E antes do momento da fuga, que vai ser 7 dias antes dos 3 meses, que é que eu estou dando esse exemplo aqui, que é o que eu recomendo, depende da sua localidade, né, vai ser feita uma vistoria geral para saber se tem alguém infiltrado, né? Se tem alguém levando algo que não possa levar, coisa eletrônica, alguma coisa que venha lembrar, né, uma memória afetiva, né? Porque aí, né, a gente não vai poder ficar se pegando essas coisas lá, né? Então assim, vai ser feita uma vistoria antes. Vai ser todo traçado, um plano, por exemplo, pô, tal região, tal país, tal cidade, né? Cara, vai ter o ponto A, ponto B, ponto C, até chegar, né, no local assim bem mais afastado mesmo, a quilômetros mesmo, né? Vai ter todo um trajeto. Eu creio que muitas, cara, Deus é que vai revelar, ó, vocês vão fazer isso, né? Vai ser traçado um mapeamento, tá? E é o seguinte, se for um grupo de 100 pessoas, é complicado 100 pessoas para o mesmo canto, tá entendendo? Então eu creio que vai ter que se dividir o grupo, tá? Um grupo assim de 25 pessoas, 30, né? Um grupo assim que não venha, sei lá, pô, entendeu? Né? Porque um grupo de 100 pessoas realmente para estar todo mundo, 100 pessoas e todo mundo junto ali, né, de uma vez, né, é complicado. Também não vai pô, num grupo de 5 pessoas, apenas 5, apenas 10, né? Então assim, tem que ter uma sabedoria, né? Então vai ter que dividir. 25 vai para um plano, 25 para outro plano. Vai ter que ver, cara. São várias possibilidades, dependendo da sua região, até você chegar, né, no ponto, né? O ponto realmente mais seguro, tá? É onde não tenha mapeamento. Só que o que não tem mapeamento hoje em dia? Floresta mapeada, um monte de ilha mapeada. Praticamente tudo hoje em dia é mapeado. Né? O local realmente mais seguro é no deserto. No deserto aí realmente para ter mapeamento, para ter a questão da conexão com a internet é bem difícil. Porém, nos primeiros momentos a gente vai ter que realmente ir para esses cantos, tá? Até chegar, por exemplo, cara, eu não vou citar o nome aqui não, vou citar não, né? Mas esse local que eu estou imaginando, eu vejo que é praticamente perfeito, né? Logo que para chegar lá, né? Sei lá quantos dias teria que demorar para chegar, né? Mas é um local realmente muito perfeito, tá? Então, gente, realmente vai ser um trabalho realmente, tá? Por isso que eu tô falando, gente, né? Quando for chegar o momento mesmo, tá? Deus vai avisar, vai dar tempo de se preparar, tá? Para quem acreditou, para quem não acreditou, tá tudo perdido. Não, mas, né? É uma questão de lógica, né? Se Deus te dá um aviso, né? Você vai ficar aqui, cara? Você vai ficar aqui? Não está escrito sai dela, povo meu, para não seres participantes dos pecados delas, né? Então, assim, é óbvio que enquanto for o tempo de pregação, a gente vai estar pregando o evangelho. As duas testemunhas vão estar pregando, pregando, entendeu? Então, gente, é isso que eu estou querendo explicar para vocês. Por isso que o áudio está longo, para vocês entenderem. Tá, não é assim, pronto, eu vou fugir agora, vou abandonar tudo, não sei para onde eu vou, sei lá o que, sei lá o que. Não é assim, entendeu? É tudo organizado. Não vai ser assim do nada, pronto. Vai, foge. Para algumas pessoas pode ser que vocês pode ser, para aquelas pessoas que não acreditaram, né? Aí realmente, né? Agora, quem já está se preparando, tem pessoas, né, que já tem, né, o seu ponto já de fuga, o seu ponto A, o ponto B, C, sei lá, entendeu? Né? E elas já estão, vamos imaginar, se for conforme eu imagino, que a perseguição não vai vir logo de começo,
Tá, pronto. Instalou a marca, foi oficializada, apresentada pela segunda besta. Pronto, agora vai sair matando, perseguindo. Cara, se for realmente, né, aquela questão mais no sentido de perder, né, a conta bancária, perder o direito de comprar e vender, a gente vai ter inclusive muito tempo, tá? Vai ter realmente, porque não vai, você não vai estar fugindo, vai estar um monte de gente perseguindo você, tá? Se for assim, vai ser mais tranquilo no começo. Óbvio que em algum momento a perseguição acirrada vai vir. A gente vê que depois do mártir das duas testemunhas já vem a perseguição acirrada, tá? Porque se a besta consegue matar as duas testemunhas, então o que vai ser, né? Óbvio que eu creio que as duas testemunhas simbolizam nós também, tá? Mas eu creio também que são duas testemunhas literal, tá? E também são simbólicas. Então é literal e simbólico ao mesmo tempo, segundo o que eu acredito, tá? Então você vai ver que ele vai querer perseguir justamente outras pessoas. Você vê que logo em seguida acontece a sétima trombeta, não diz quando. Um segundo depois, uma semana, não diz. Só a quinta trombeta dura 5 meses. A sétima vai durar quanto? É 10 meses? Então, não sei se todas têm o mesmo tempo de duração, entendeu? Então, assim, eu vejo que vai ter um tempo de perseguição acirrada, porque os habitantes vão estar comemorando com a morte das duas testemunhas, vão estar celebrando, vão estar festejando, os corpos vão estar expostos. Então vai ser o momento realmente da perseguição, o momento realmente de escarnecer, né, a roda dos escarnecedores, né? Então assim, vai ser perseguição acirrada. Eles vão se vingar, porque as duas testemunhas perturbavam muito. Pregavam o evangelho, as pessoas não aceitavam o evangelho, pregavam para abandonar o pecado, as pessoas não aceitavam. Inclusive as duas testemunhas, elas apresentavam perigo para, né, as pessoas que tentavam contra ela, porque sai fogo da boca delas, elas profetizam, lançam pragas. Então assim, as pessoas vão comemorar muito. Imagina, as pessoas, né, que fazem parte do reino da besta, que estão marcadas, que já estão corrompidas, já não tem mais, né, nenhuma possibilidade de salvação, nem de arrependimento, não tem fé. As pessoas já estão totalmente ali, né, realmente corrompidas em todos os sentidos, tá? Não é igual a pessoa que vai ali, come alimento, né, tomou alguma coisa, aí, né, teve uma alteração ali no DNA, é porque o ser humano, nós, né, seres humanos, né, sofremos alteração genética desde a queda de Adão e Eva, tá? Cada vez intensifica essa alteração genética, porém, a marca, ela vai ser uma alteração genética irreversível, tá? Por que eu creio nisso? Porque existe muitos ex-satanistas. Jesus perdoa pessoas que adoraram o próprio Satanás. Por que ele não vai perdoar as pessoas que vai adorar a besta? Porque eu entendo, tá, que tem essa questão da alteração genética, sim. E até porque ela está rejeitando a graça, ela rejeita Jesus, então ela está aceitando deliberadamente, porque a besta vai estar aqui literalmente, né? Então tem todo um peso também, tá? Então, gente, entendeu? É muita informação que eu estou falando, tá? Mas é necessário para vocês terem um entendimento amplo, tá? Não é tipo assim, pronto, o Apocalipse vai ser tranquilo, igual uma maravilha, conforme eu já ouvi alguns dizendo, né? E também não é igual muitos aí que fica atacando terror, as pessoas meio dão entrada, né? Tudo é o sistema, o sistema, o sistema. Não, gente. Entendeu? A gente traz a realidade. O sistema, ele tem poder? Tem. O próprio Deus, ele concede poder ao anticristo para vencer os santos, né? Aí por isso que Jesus falou, ter mais aquele que pode tanto lançar a alma e o corpo, né, no lago de fogo, no inferno. Então a gente tem que temer a Deus, não é temer o anticristo, não é temer o falso profeta. Entendeu? Então, gente, é um assunto delicado, tá? Mas a gente vai precisar ter esse entendimento, tá? Para não estar desesperado aí, tá? Já tem pessoas que já estão no seu cantinho, no seu sítio, no seu terreno, legal, muito legal, mas de uma forma consciente, de uma forma planejada. Ah, não tem condição, fazer o quê? Continua na cidade, prega o evangelho. E até porque até quem tem condição, cara, né? Você tem que pegar o evangelho. Tudo bem, você tem seu cantinho, seu sítio aí, mano, então vai dar um rolê na cidade, entendeu? Vai passear um pouco, vai ver como está a cidade, vai falar com seus familiares, vai pregar, né, para as pessoas, para os inimigos, para, né? Óbvio que tem gente que não quer ouvir, né? Você não vai dar pérola aos poucos. Então, tipo assim, você pregou uma vez, aquela pessoa não quis saber mesmo, sabe? Foi muito ignorante, pô, mano, né? Sacode a poeira dos pés, continuando por ela, quem sabe em algum momento, né? Ela abandone essa incredulidade, né? Mas você fez sua parte, não vai ficar insistindo, entendeu? Agora, existem muitas pessoas que elas precisam ver o evangelho, tá?
E você não pode negligenciar isso, não pode se esconder no mato, né? Pronto. Aí vai se esconde no mato, tá ali, não pregou o evangelho. Aí acontece a sétima de trombeta, arrebatamento. Você não aceita a marca, mas você pede o arrebatamento. E aí? O que vai ser de você? Aí eu creio que Deus é justo. Como você não aceita a marca, você não vai ser destruído nem lançado no fogo. Porém, como não estava de pé dignamente diante da presença de Deus, não recebeu o corpo glorificado, o que vai restar para você, né, se assim Deus, né, conceder, você adentrar o milênio ainda em um corpo corruptível. Aí vai ter a reprodução, né, se não pecar o oceano será amaldiçoado, né? Aí depois de 1000 anos Satanás vai ser solto, vai tentar enganar as nações. Então, gente, né, não é simplesmente sair fugir para o mato e pronto, está tudo resolvido. Sai do sistema. Ninguém sai do sistema simplesmente por sair do sistema. Primeiro você tem que aceitar Jesus e buscar Ele. E pregar a palavra dele, tá? Primeiro, essa é a primeira coisa. Se você não fizer essa primeira coisa, você não sai do sistema, tá? Você mudou de ponto geográfico, mas não saiu do sistema. Ah, mas existem pessoas que estão na igreja que estão presas ao sistema. Sim, tem pessoas que estão presas, cegas por causa da religiosidade, por causa das hipocrisias, tá? Porém, existem muitas pessoas lá sinceras e pessoas que Deus vai despertar, entendeu? Deus não vai deixar os seus filhos sendo enganados, entendeu? Quem quer ser enganado é o direito da pessoa, entendeu? Mas onde estiver dois ou mais em meu nome, ali eu estou. Então, Deus ele continua operando até mesmo nos tempos. E outra coisa, no YouTube se encontra heresia pior do que nas igrejas, tá? No YouTube existem heresias piores do que nas igrejas. Então, muito pessoal que fala que é fora do sistema, eu não estou assim alfinetando, tá? O Neemias Gomes não, tá? Assim, tem muita coisa que ele fala que é uma bobagem mesmo, tá? Que ele se levanta realmente contra, né? Doutrinas bíblicas, né? Na teimosia e ignorância dele, né? Mas assim, em matéria de combater a nova era, ele combate muito bem. Ele é o melhor canal que eu vejo combatendo a nova era, tá? Alertando. Só que ele acaba pecando, né, cara? O cara acaba não sabe trazer esse alerta de uma forma direita, acaba atacando o terror dos outros, né? Mas em relação à nova era, ele combate bem, né? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, tá? É um assunto muito delicado, né? Tendo o primeiro ponto que eu falei, que é a vida com Deus, que é a santificação, que é buscar a Deus, confessar os pecados, guardar a palavra, você tem que estar busca isso em primeiro lugar. Depois você vai buscar o seu condicionamento físico para estar com condicionamento físico legal. Isso envolve também mudar a alimentação, não somente exercício físico. Aí, cara, né? Se você já tá com esses dois aí legal, já tá alinhado, cara, se você tiver que, sei lá, a coisa vai acontecer daqui a 7 anos. Cara, você, né, já vai estar um preparo tanto espiritual quanto fisicamente. Tá, é óbvio que você já pode estar já montando seu kit, tá? Seu kit mínimo de sobrevivência para passar ali alguns dias, racionar alimento, depois você vai repor alimento. Outra coisa, cara, é que Deus vai fazer milagre, maná do céu, maná do teto, né? Multiplicação de alimentos, né? Maná do ar, né? Não digo do teto, mas do ar, né? Multiplicação de alimentos, água em vinho, água da rocha, arrebatamentos, né? Vai pegar a pessoa que está em um canto, de repente vai arrebatar ela lá para o deserto, vai arrebatar ela lá para um local seguro, para uma localidade. Invisibilidade, vai estar no esconderijo do Altíssimo, tá? Intransponibilidade, sei lá, vai cair um meteoro, vai cair, sei lá o que, uma bomba, a pessoa não... Muitos milagres vão acontecer, isso é fato. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não sabe se a gente vai ser mártir ou se a gente vai ser sobrevivente. Cabe a nós glorificar Deus independente, né, da missão que Deus nos der. A gente não pode falhar, não podemos falhar. A gente tem que vencer. Aquele que vencer herdará todas as coisas, tá? Então, estou ensinando isso aqui, tá, gente? Né? Isso aqui não aprendi do nada, tá? Isso aqui a gente aprende que Deus vai ensinando. Você vai aprendendo com outras pessoas, com outros canais, né? Analisando as escrituras, buscando, tá? Oração, tá? Então, assim, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.